Boa noite a todos. Aqui quem fala é o professor Eduardo, coordenador do Clube de Ciência. O nosso Clube de Ciência tem um projeto muito bom e nesse tempo de pandemia nós vamos ficar aqui falando na nossa videoconferência com a professora, mestre em Geofísica pela UFPA, professora Laíse Ramos, que trabalha também na SEDU, que leciona Física na nossa escola Rio Caeté, aqui de Bragança. Hoje o nosso assunto será aulas criativas e a importância do estudo em ciências em escola pública. Boa noite, professora Laíse. Então, como é que a gente consegue, nesse tempo de pandemia e pós-pandemia, dar essas aulas? É um assunto muito delicado, né? Nós temos que observar as nossas metodologias dentro dessas ferramentas. Qual seria a importância desse estudo em ciência, que vai servir agora para pandemia e pós-pandemia, né? E as aulas criativas, essa metodologia é muito interessante. Boa noite, professor Eduardo. Então, veja bem, a gente está tendo que se reinventar, né? Eu, inclusive, nesse período, estou buscando fazer vários cursos online, né? Justamente novas metodologias que a gente possa trabalhar de forma online, né? Então, até então, o que a gente estava fazendo? A gente propunha, né, uma educação mais dinâmica. De que forma? Bom, em sala de aula, né, o que eu costumava fazer? Aplicar práticas, né, educativas, buscando, no caso, implementar a experimentação, porque a gente sabe que a nossa área física e química, né, tem umas partes que são muito abstratas e, infelizmente, são vistas como bichos-papões pelos nossos alunos. Então, a gente tem sempre que estar se reinventando, procurar fazer com que eles consigam visualizar, né, esse conteúdo dentro da sua realidade, porque a gente sabe que a aprendizagem ela só se torna significativa se esses alunos eles virem uma conexão desse conteúdo com a sua realidade, porque se for totalmente abstrato para eles estão ali passando tempo, né, e não vão dar importância para esses conteúdos. Então, além dessas práticas, né, com experimentos, devido às nossas carências, né, de infraestrutura, como é que são feitos os experimentos? Normalmente busco trabalhar experimentos feitos com materiais de baixo custo, garrafa PET, papelão, então algo que dê simplesmente para fazer uma demonstração, né? Então, outra coisa que eu costumo trabalhar também são justamente a aplicação de simuladores, ou então vídeos da internet, né? Também costumo trabalhar a questão de textos que sejam interdisciplinares, né? Por exemplo, vou lá na base do Enem, né, como referência, pego aqueles temas geradores, por exemplo, aquecimento global. Então, dentro desse texto, venho trabalhar o que é o aquecimento global, né? Como é que ele ocorre dentro da física, dentro da química, biologicamente, qual é a utilidade desse fenômeno e quais são as consequências, né? Então, também, quais são as consequências sociais? Aí eu peço para que eles também façam, né, uma análise e vejam o seguinte: como é que eles poderiam, né, diante, no caso de toda a situação daquilo que eles estudaram, poderiam buscar novas formas de trabalhar, no caso, a diminuição aí da poluição do ar, para combater, no caso, o aumento das temperaturas excessivas do planeta. Qual seria a contribuição deles, né? De que forma eles poderiam trabalhar dentro da sua realidade? Então, isso é um dos exemplos, né? Então, assim, até então a gente trabalhava dessa forma, né? E também, claro, em sala de aula, na questão da aula tradicional, que infelizmente não tem como a gente fugir, já que a gente é obrigado a passar todo o conteúdo para buscar a preparação para o Enem, né? Então, só que assim, a partir de agora a gente vai ter que se reinventar, né? Então, buscar novas metodologias, buscar novas atividades online, né? Então, buscar essas ferramentas aí de simulação mais do que nunca, até que, infelizmente, a gente tenha uma nova realidade, né? Então, não? Ok, professora. A senhora acredita, professora, que o pós-pandemia, essas ferramentas, essas metodologias, elas podem ser aproveitadas, podemos levar isso para além? Será, então, essa reinvenção, nós utilizaríamos essas ferramentas de hoje em diante, né? Não de uma forma que vá substituir, mas sim somar
dentro do nosso ensino-aprendizagem com os alunos, dentro da escola pública, né? A importância que essa ferramenta tem. Sim, sim, eu acredito que qualquer prática, né, que seja educativa, ela pode vir a ser somada, né, dependendo da forma como for trabalhado. O problema é, como a gente acabou de falar, a infraestrutura, né? Nós temos o nosso computador, nós temos o nosso celular, temos a nossa internet, só que a maioria dos alunos não dispõe dessas ferramentas. Então, vai ser um trabalho árduo, mas dentro das nossas possibilidades, né, a gente também tem que tentar fazer a nossa parte. Infelizmente, a gente não vai conseguir alcançar todo mundo. Verdade. A educação em ciência, ela é uma educação que nós temos que também fazer, como a senhora falou, uma reinvenção, porque as nossas escolas nem sempre estão preparadas para essa educação em ciência, principalmente nas aulas práticas. Hoje, na pandemia, nós observamos várias questões políticas em cima de medicamentos, vários fake news. Acredito que isso também demonstra o quão frágil é o nosso ensino em ciência, né? Talvez, então, essa pandemia está mostrando a necessidade de nós investirmos mais nessa aprendizagem em ciência, pois tudo isso que a gente está vendo, o conhecimento científico, ele está sendo importante nesse momento. E as nossas escolas, com certeza, vão dar um olhar diferenciado para esse estudo científico. É verdade, professor. O nosso papel, né, como educador, é justamente tornar os nossos alunos mais questionadores, mais investigativos, para que eles tenham uma consciência científica, tenham uma consciência da importância das práticas científicas, principalmente nesse momento de pandemia. O que a gente vê? Tem muita gente na rua, então essas pessoas não têm consciência, né, da gravidade do vírus. Então não tem, no caso, aí um conhecimento científico, né? Então não dão importância a esse conhecimento científico pelo jeito. Infelizmente é o que a gente vem observando, né? Mas enfim, a gente continua aqui fazendo o nosso trabalho, né? Então, na volta, justamente tentar implementar mais ainda esse caráter, né? Um caráter crítico, um caráter investigativo, para que nas nossas futuras gerações elas possam ter, no caso, toda essa metodologia científica, né? Não apenas na escola, não apenas na universidade, mas implementada de fato, né? Na sua realidade, para que futuramente, se a gente vier ter outras pandemias, que Deus queira que não, né, a gente possa, no caso, trabalhar de uma forma mais consciente. Muito bem, muito obrigado. Eu estive aqui conversando com a professora, mestre em Geofísica pela UFPA, a professora Laísse Ramos, dando a sua contribuição aí para o nosso Clube de Ciência R3C da Escola Rio Caeté. Muito obrigado pela sua participação, professora. Eu que agradeço o convite. Estamos aqui. Ok, então, até a próxima.